Fala galera, vamos continuando aqui no nosso terceiro vídeo do quadro Vou para Portugal, né? Primeiro a gente vai relembrar, no primeiro vídeo a gente fez a reflexão do porquê a gente tomou a decisão de sair do Brasil. No segundo vídeo a gente aprendeu a montar a nossa viagem. Nós montamos a nossa viagem, beleza. Mas só que você não está vindo para cá só para viajar, né? A gente vai entrar como turista em Portugal, mas você não está vindo para cá só para isso. Você está vindo para morar. Então, além da viagem, você precisa de se certificar de vários documentos que você tem que ter, porque lá na frente você vai precisar disso, tá bem? Para você se regularizar aqui. Então, e é muito importante que você tenha esses documentos. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para você, se você tem algum problema de saúde ou alguém que você vai vir com você, por exemplo, diabetes, você tem que ter o laudo do médico para você poder depois ter esse atendimento aqui. Porque assim que você chega, você não vai ter documento. Então, assim, você vai ter os seus documentos aqui, vai ter a manifestação de interesse, para depois ter a R, você precisa ter esse laudo, tá bem? Para você poder ter acesso mais facilitado ao sistema público de saúde. Então, anota aí, se tem alguma doença, tem que ter o laudo médico comprovando isso. Outra coisa é a sua habilitação. Está perto de vencer? Se ela estiver perto de vencer, vamos logo renovar essa habilitação aí, porque depois você vai ter que voltar para o Brasil para poder renovar ela. Você não consegue renovar a habilitação brasileira estando aqui em Portugal. E depois que você tem documento, você vai fazer a troca da habilitação brasileira pela portuguesa para você dirigir aqui. No início, como turista, você pode dirigir durante um tempo. Depois você não vai mais poder dirigir. Você vai fazer a troca da habilitação brasileira pela portuguesa depois que você tiver seu documento. Beleza? Importante também, principalmente para as crianças, trazer o cartão de vacina. Porque quando você chegar aqui, você tem que transcrever o cartão de vacina Brasil para Portugal, para saber quais as vacinas a sua criança ou você tomou aí no Brasil, para você, o sistema público de saúde também saber aqui, tá bem? Certidões de nascimento e casamento. Primeiro, certidão de nascimento, você tem que ir no cartório onde você teve sua certidão de nascimento e fazer o pedido da certidão de nascimento de inteiro teor. A mesma coisa vale para a certidão de casamento. Um detalhe muito importante também para quem é casal aí, para quem é casal. Se você não for casado no papel aqui em Portugal, né? Não sei como que vai ser se às vezes um não vai trabalhar, por exemplo. Se só o marido ou só a mulher for trabalhar, né? Esse vai ter documentação, depois vai fazer o reagrupamento familiar do esposo ou da esposa. Tem que estar casado no papel. Se os dois forem trabalhar, cada um vai fazer um processo de legalização diferente, não precisa ter a certidão de casamento, né, comprovando o casamento. Né, mas se um só for trabalhar, tem que estar casado no papel para poder fazer o pedido de reagrupamento familiar lá na frente. Então, certidões de nascimento e casamento, você tem que fazer o pedido das certidões de inteiro teor delas. Outro detalhe bem importante são os aplicativos bancários, os aplicativos do governo. Tudo que você tem aí de banco, de governo, você tem que buscar atualizar, buscar ter suas senhas, tudo no seu celular direitinho para você poder mexer daqui, não é? Para você poder resolver um monte de coisas. Então, esses são os principais documentos que você tem que ter, tem que se atentar, porque você está vindo para cá para entrar como turista, mas você não vai ficar, não vai voltar, né? Você vai ficar para morar. Então você tem que já providenciar todos esses documentos, deixar algum familiar com uma procuração sua, de plenos poderes, para que esse familiar resolva alguma questão sua, alguma pendência, tá bem? Que você queira. E você vai fazer o seguinte, você vai tirar todos esses documentos, deixar com essa pessoa, deixar com esse familiar. Caso você precise, essa pessoa vai ficar responsável por fazer o apostilamento de IAIA delas, desses documentos, e te enviar, tá bem? Depois que você já estiver aqui. Porque se você precisar desses documentos para poder comprovar
alguma coisa, você tem que ter ele em mãos. Não precisa trazer ele agora, tá bom? Você prepara a sua viagem, tira todos os documentos, resolve todas essas pendências e deixa com alguém. Chegou aqui, pede, vai no órgão, né? Ah, precisa estar com apostilamento ou não? Pede para a pessoa que ficou responsável lá fazer seu apostilamento e te enviar o documento. Porque histórico escolar também é muito importante, tá, gente? Histórico escolar também já separa esse histórico escolar, não sei. Às vezes a pessoa quer fazer a equivalência do diploma dela do ensino superior aqui, e também é muito importante você também separar. Então todos esses documentos, você separa eles. Não quiser trazer para não dar ruim na viagem, deixa com alguém, deixa essa pessoa com procuração, chegou aqui, se estabeleceu aqui, veja a necessidade de fazer o apostilamento diário de cada um ou não, e essa pessoa manda para você. Esse detalhe é muito importante e não pode ser esquecido. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Forte abraço.